fronteiras entre o público e o privado. Por isso que a gente vai se ater mais a estes dois movimentos, mas dizendo para vocês que eles são parte, não dá para deslocar, enfim, numa análise de todos os outros, né? Eles estão muito imbricados. Bem, o neoliberalismo, que vocês já conhecem muito bem, mas eu vou resgatar aqui, porque é importantíssimo para que a gente entenda o porquê das parcerias hoje, ele parte, então, principalmente de uma crítica à democracia. E a gente vai lá em Hayek para discutir isso, né? Então, a questão de que a demanda dos eleitores gerou a crise fiscal, porque o Estado gasta mais do que arrecada. Então, inclusive, a public choice, que é um dos pilares do neoliberalismo, né, que tem 3 grandes pilares, a public choice trabalha muito com essa ideia, que vocês também devem ter ouvido falar muito aqui, do quase-mercado, né? Que, então, a ideia de que a gente deve, enfim, o que puder ser repassado para o setor privado, deve ser repassado, e o que não for possível e ficar ainda como propriedade do Estado, deve assumir a lógica de mercado, porque o mercado, então, é que é o padrão ou parâmetro de qualidade e não mais o Estado. As principais estratégias do neoliberalismo, então, seriam diminuir o papel do Estado, e aí a gente analisa que é principalmente por 2 motivos. Em parte, para racionalizar recursos, como a gente já ouvia falar muito, mas, no nosso entendimento, não é só para racionalizar recursos, é também para esvaziar as instituições públicas, porque estas são permeáveis à correlação de força. Isso é muito importante, porque nós vamos ver que, em parte, a parceria ela vai se justificar por isso. Então, nós vamos voltar a essa questão depois, quando a gente estiver entendendo um pouco mais as fronteiras entre o público e o privado. Pode passar. Bem, a terceira via, ela se apresenta como uma alternativa ao neoliberalismo e também à antiga social-democracia, como eu já falei para vocês. Só que ela tem o mesmo diagnóstico de crise que tinha o neoliberalismo. E que tem o neoliberalismo. E, para nós, esta é a grande questão. Porque se o neoliberalismo tinha não aquele diagnóstico de crise lá que eu mostrei na lâmina anterior do Chesney e do Mesários, de que o capital entrou em crise e as estratégias de superação da crise são essas. Não. Eles trabalham com a ideia de que o Estado gastou demais, enfim, e tem que, de alguma forma, diminuir o papel do Estado, e ele não é mais o garantidor das políticas sociais. Como a terceira via, ela principalmente nasce na Inglaterra e tenta ser uma alternativa ao neoliberalismo de Margaret Thatcher, então a questão toda de Tony Blair, Giddens, enfim, não só na Inglaterra, mas lá que, enfim, se consolidou inicialmente, a partir do momento que tem o mesmo diagnóstico de crise, de que o Estado gastou demais, ela também vai ter como estratégia que o Estado ele não deve mais ser o executor. Então, se por um lado ela quer ser uma alternativa ao neoliberalismo, que queria o Estado mínimo, ela também não quer mais a antiga social-democracia. Ela se coloca como a social-democracia, mas não quer mais a antiga social-democracia. Por quê? Porque não quer mais o Estado como garantidor das políticas. Essa é a questão central. Outra questão que é bem importante é a discussão do quase-mercado. Porque o quase-mercado ele vem lá da public choice, que é do neoliberalismo, mas ele permanece com a terceira via. Então, aquela ideia de que o Estado, ele, mesmo se ele continuar sendo, em parte, o proprietário, quer dizer, a propriedade for do Estado para garantir algumas políticas, ele deve ter a lógica, principalmente gerencial, do mercado. E essa lógica gerencial do mercado ela vai se dar principalmente via competitividade, né? E todas as estratégias de gestão que têm a ver com a nova gestão pública, que vocês também já devem ter ouvido falar nesses dias aí que me antecederam. Bem,
as principais estratégias da terceira via, então, são a reforma do Estado e a parceria com o terceiro setor. A reforma do Estado, porque eles vão dizer que, bem, não queremos o Estado mínimo, mas também não queremos mais aquele antigo Estado. Queremos um Estado agora que seja, então, um Estado com uma administração gerencial, que a gente depois vai ver que no Brasil entrou via reforma do Estado, né, do Bresser Pereira. E então, essas vão ser, no nosso entendimento, as duas grandes estratégias. Então, a gente entende, e eu digo que isso não é unânime na literatura, mas a gente vem trabalhando com um esforço enorme de entendimento do que se passa hoje e trazendo o terceiro setor como uma das estratégias da terceira via. Tá? Bem, e aí eu coloco aqueles pontos de interrogação, não por acaso, porque Giddens traz a ideia de democratizar a democracia. E este é um ponto bem importante. Inclusive, eu tenho trabalhado isso um pouco nos meus textos, que é qual é a concepção de democracia da terceira via. Porque é diferente do neoliberalismo. Por isso que eu trouxe no slide passado que, para o neoliberalismo, a ideia é acabar com a democracia, ou esvaziar as instituições públicas. Por quê? Porque eles têm o diagnóstico de que foram as demandas dos eleitores, através do voto, que foram as grandes responsáveis pela crise fiscal. Então, tu reivindicou mais políticas trabalhistas, e isso fez com que o trabalho encarecesse cada vez mais, enquanto o trabalho vivo, e essas coisas todas. Bem, a terceira via, ela vem com um outro discurso. E isso é muito importante, gente, porque isso traz consequências para as análises. Porque o neoliberalismo estava claro, todo mundo sabia, eu ainda brinco com os meus alunos, né? Eu ainda brinco falando que o neoliberalismo todos sabiam que era da turma do mal, a terceira via nem tanto. Né? Porque a terceira via vem com um discurso bem diferente, diz que a ideia é que devemos democratizar e aprofundar a democracia. Então, se vocês lerem nos livros, não só do Giddens, mas de vários autores da terceira via, eu trago o Giddens porque ele é um dos que mais divulgou o pensamento da terceira via no Brasil. E a ideia, então, é que vivemos num Estado agora sem inimigos, porque acabou a correlação de forças, acabou o Muro de Berlim, acabou o socialismo, tanto que vocês veem que eles nem se colocam enquanto uma alternativa do socialismo e da antiga social-democracia, se colocam como uma alternativa da antiga social-democracia e do neoliberalismo, e que, a partir de agora, então, somos todos... temos todos os mesmos objetivos filantrópicos, de ajuda mútua, e que, então, agora, a sociedade civil é que deve ser a executora das políticas sociais. E isso é muito importante, porque todo discurso é um discurso muito importante para nós, que é o discurso da participação. Com a ideia de que a participação, de que vai dar mais voz à sociedade civil, e que a sociedade civil, então, vai poder participar mais, a ideia é o deslocamento da execução da sociedade, das políticas sociais, do Estado, como garantidor de políticas, para a sociedade civil. Então, se vocês lerem os livros do Giddens, vai estar muito claro que ele vai dizer que assim nós estaríamos democratizando, a sociedade estará participando, a sociedade será executora das políticas e não mais o Estado. O Estado vai ser, às vezes, coordenador, às vezes financiador, mas vai diminuir muito o seu papel. Bem, no Brasil, como é que entrou isso? Entrou via o plano de reforma do Estado. Tá? O plano diretor da reforma do Estado de 1995, inicialmente nós diagnosticávamos como simplesmente neoliberal. Depois de conhecer um pouquinho mais da teoria da terceira via, a gente percebeu que, em parte, ele traz elementos do neoliberalismo, e, em parte, ele traz elementos teóricos da terceira via. E que o partido da época, inclusive, que era o PSDB, o Partido da Social-Democracia, e tanto Fernando Henrique Cardoso como, principalmente, Bresser Pereira, foram intelectuais orgânicos